Bom, este vai ser o quarto de uma série de depoimentos que nós, do CLEI, estamos coletando por conta do projeto Memória Científica Nacional, modernização dos arquivos históricos do Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência, preservação e difusão do acervo. Este projeto ele foi contemplado com os recursos do Programa de Ação Cultural, PROAC, que é uma iniciativa da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. E esse projeto nosso, além de modernizar a estrutura de preservação e tratamento do acervo do CLE, tem o objetivo de digitalizar e dar acesso aos documentos do professor Newton Freire Maia. Estamos aqui, então, eu, a Gabriela e a professora Eleidi, para conversar hoje com o professor Erasto Villabranco Júnior. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença, professor Erasto. Boa tarde. Eu que agradeço o trabalho de vocês. Vamos dar início, então, às nossas perguntas. Esse roteiro é bem aberto, quero que o senhor fique à vontade para... Não se preocupe com o tempo, pelo menos da nossa parte. Fique à vontade para dar a resposta conforme o senhor quiser. A primeira pergunta é quando e onde o senhor nasceu? Eu sou do litoral do Paraná, Paranaguá, e nasci em 30 de julho de 1958. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a sua formação acadêmica. Eu sou formado em Biologia e em Veterinária pela Universidade Federal do Paraná. E também pela Universidade Federal do Paraná eu fiz um mestrado aqui no nosso Departamento de Genética da Federal do Paraná. E trabalhei com assunto de evolução, com drosófilas, com o professor Celso Abade Mourão, de São José do Rio Preto, uma pessoa que entendia bastante de evolução. Foi aluno do professor Teodósios Dobzhansky, que é talvez o evolucionista mais importante da história da biologia, depois de Lamarck, Darwin e Wallace. O mais importante evolucionista é o Dobzhansky, Teodósios Grigorievich Dobzhansky. Ele é russo, né, trabalhou nos Estados Unidos. E o meu orientador, Celso Abade Mourão, foi aluno do Dobzhansky. E depois foi companheiro, trabalhou em muitas pesquisas com o Dobzhansky. O Dobzhansky era um pé de boi, como se diz em brasileiro, era um maníaco por trabalho, era um fanático por trabalho, fez parcerias com muitas pessoas, né? O professor Newton Freire Maia foi aluno também do Dobzhansky. E esse Dobzhansky fez parceria com o meu orientador, Celso Abade Mourão, e eles fizeram muitos trabalhos juntos. E o Dobzhansky ficou bastante tempo aqui no Brasil, dando aula para professores da USP. Depois ele retornou para os Estados Unidos, e de lá dos Estados Unidos ele manteve essa parceria com o Celso Abade Mourão, de São José do Rio Preto. Então ele tinha bastante conhecimento com relação a drosófilas, com relação à evolução, e para mim foi um excelente orientador, né? Celso Abade Mourão em Rio Preto. Isso com relação ao meu trabalho de mestrado. Eu fiquei morando uns meses lá em Rio Preto e fiz um trabalho muito produtivo para mim, pessoalmente, com drosófilas, né, com a parte evolutiva das drosófilas, utilizando técnicas que o Mourão criou e técnicas que ele aprendeu com o Dobzhansky, né? O Dobzhansky lidou muito com drosófilas, gostou muito das drosófilas brasileiras, ele gostava de trabalhar. O professor Newton dizia que o Dobzhansky era muito, assim, esperto, no bom sentido, porque ele conseguia conciliar profundidade técnica com coisas prazerosas. Então, o Dobzhansky planejou trabalhos aqui no Brasil, nos ambientes selvagens, Amazônia, Pantanal, ambientes muito
agradáveis, e o Dobzhansky, na opinião do professor Milton Freire Maia, sabia conciliar as coisas, então ele fez trabalhos bons, profundos, produtivos, em ambientes muito agradáveis. Então ele percorreu muito o Brasil, trabalhando com essas drosófilas, né? E essas técnicas foram passadas para o Celso Abade Mourão, que depois acabou passando para mim. São trabalhos muito bons de vários aspectos de evolução, usando como material as drosófilas selvagens. Depois eu fiz o doutorado aqui também no Departamento de Genética da Universidade Federal do Paraná. Também com evolução, com filogenia, fazendo trabalhos de filogenia. Eu pensei em algumas coisas para te perguntar, então está dentro disso que você falou, mas é algum detalhe. Eu lembro, né, como você mesmo disse, que você na graduação se formou tanto como biólogo e como também veterinário. Isso. Mas você começou fazendo veterinária, daí resolveu fazer biologia e depois terminou veterinário. Então, eu fiquei com a curiosidade, o que fez você, houve algum motivo especial para você sair da veterinária e vir para a biologia? Alguma coisa o encantou? Teve alguma... Eu entrei na biologia e na época era possível fazer 2 cursos de graduação simultaneamente. Eu devo ter sido uma das últimas turmas em que isso era possível, né? Fazer 2 cursos de graduação simultâneos. Então, eu estava na biologia, daí no ano seguinte, eu pensei em fazer veterinária, não no aspecto clínico, que não me interessava, não me interessa ainda, né? Eu pensei em fazer veterinária com relação a produção animal, técnicas de produção, né, de criação de animais, e eu pensei em fazer os 2 cursos juntos, né? E, de fato, fiz vestibular de novo, passei de novo, e daí comecei a fazer os 2 cursos juntos. Só que um curso atrapalhava muito o outro, por concordância dos horários, né? Coincidência dos horários. Então, eu acabei não aproveitando muito as disciplinas comuns dos 2 cursos, né? E daí eu resolvi fechar primeiro a veterinária, daí eu terminei a veterinária e daí continuei com a biologia, né? Daí acabei terminando os 2 cursos e em questão de emprego, né? Eu estaria disposto a trabalhar em produção animal, mas o meu gosto principal era a biologia, né? Eu tinha começado a biologia, fiz inicialmente a biologia. Daí aconteceu de eu estar na graduação da biologia e um professor do departamento de genética, muito bom professor, a professora Eledi foi minha professora também na graduação, né, de evolução, e eu também gostei bastante da evolução, só que antes da evolução eu fiz a genética geral. A genética geral vem antes da evolução. E daí, eu fazendo a disciplina de genética geral, eu tive um professor muito bom também, tão bom quanto a professora Eledi, um professor que, em vez de ensinar, ele questionava muito, então fazia muito, obrigava muito os alunos a pensar, que era o professor Mário Portugal Pederneiras. Ele é um professor muito bom, e só que eu comecei a incomodá-lo no sentido de que eu comecei a questionar muito, comecei a fazer muita pergunta, comecei a apertá-lo, como se diz assim, né? Comecei a colocá-lo na parede com muitas questões, né? E ele se viu, ele disse que não, ele disse que foi por outros motivos, mas eu acho que o motivo foi esse. Eu comecei a apertá-lo muito, comecei a questioná-lo muito, daí ele falou, então seria bom você conversar com o Freire Maia. Na verdade, ele se livrou de mim, me passando por Freire Maia, né? Daí ele me convidou a conversar com o Freire Maia. Daí ele falou, o Freire Maia tem a sala aqui em cima, procure lá, ele sabe muito de genética e desses assuntos que você está me perguntando. Daí, na graduação isso, né? Eu estava fazendo biologia. Daí eu fui lá falar com o professor Freire Maia e não sei se eu estou falando muito, se vocês acharem que... Não, pode ficar à vontade. São minúcias, que são coisas assim... Daí vocês me falem, por favor.
Daí eu fui falar com o professor Freire Maia, eu não conhecia, nem tinha só visto por passar na porta dele ali. Daí eu entrei na sala dele, daí falei, professor Newton, o professor Mário mandou falar com o senhor. E ele é muito, sempre foi, né, muito educado, muito gentil. Daí eu falei, eu estava perguntando ao professor Mário tais e tais assuntos, né? Daí o professor Newton me fez sentar lá. E essa conversinha durou 1h30, eu acho. Né? Foram falando de tudo que é assunto, sabe? E o Freire Maia, o professor Newton, era assim. Ele é uma pessoa muito inteligente e ele conversava de todos os assuntos que aparecessem. Assim, ele não tinha nenhuma limitação de assunto, ele gostava de muitos assuntos diferentes. E eu também, né, sabia um pouquinho de muita coisa. E daí a conversa durou, não contei, mas durou mais de 1 hora, né, nesse primeiro dia. Daí ele me convidou para aparecer lá outro dia. Daí no dia seguinte eu fui lá conversar também com ele. E daí de um assunto para outro assunto também, a conversa durou, não contei também, mas durou bastante. Daí nesse dia ele me convidou para assistir a uma disciplina de pós-graduação que ele estava dando, de genética de populações humanas. Me convidou para assistir. Eu estava começando essa disciplina, só que eu fiquei um pouco, assim, preocupado, porque eu estava no começo da graduação, eu estava fazendo genética geral, que é das primeiras disciplinas do curso de graduação, e ele estava me convidando para participar como aluno de uma disciplina de pós-graduação. Mas ele insistiu bastante, daí, a partir desse convite, daí eu comecei a frequentar as aulas. Desde a primeira aula, comecei a frequentar a disciplina. Né? A disciplina era baseada num livro que ele tem, Genética de Populações Humanas, e eu assistia todas as aulas, fiz as provas como se fosse aluno regular. E ele me disse, se um dia você... Não, ele já foi falando assim, quando você fizer pós-graduação em genética, eu nem tinha me decidido nada. Falou, quando você fizer pós-graduação em genética, essa disciplina já está feita, eu já vou considerar ela como feita. Então, você já fez as provas e tem a frequência. Eu falei, não era minha pretensão isso, né? Mas ele já foi se adiantando e me cobrou que eu fizesse as provas. E, modéstia à parte, na opinião dele também, fui muito bem, né? E passei bem na disciplina. E daí ele guardou minha nota, né? E minha frequência. A partir do momento que eu era aluno dele, né? Da pós-graduação, mesmo sem ter feito a graduação ainda, daí a gente passou a conversar muito. Né? A gente passou a toda hora, eu ia para a sala dele. E nisso foram vários anos. Né? Eu terminei a graduação, foram vários anos. Né? Depois eu entrei no mestrado, né? Da genética. Um outro professor muito importante do Departamento de Zoologia da Universidade Federal do Paraná, informalmente, ele um dia, no corredor lá, ele me convidou, você vai fazer pós-graduação com a gente lá na zoologia, né? Informalmente, né? Também tinha concurso lá. Era o professor Jaime Loyola e Silva. Daí o professor Jaime, então, me convidou para a zoologia, mas eu estava já meio compromissado com a pós-graduação da genética. E, na verdade, eu preferia a genética, né? E daí eu fiz o mestrado na genética, né? Apesar de ter esse convite tentador do professor Jaime Loyola Silva, que era um professor muito bom, né? De zoologia. Daí, durante o curso de mestrado em zoologia, em genética, daí também conversei bastante com o professor Newton, né? Daí ficou uma coisa, um tipo de um contato permanente de muitos anos, porque eu terminei a graduação, depois fiz o mestrado, daí foram muitos anos.
Daí, depois de um tempo, eu fiz o concurso para professor no departamento de genética, também empurrado pela professora Eleidi, pelo professor Newton, né? A minha tese até ficou estacionada lá durante muito tempo, eu não concluí, não me preocupei em concluir, mas os dois, o professor Newton e o professor Eleidi, me apertaram, disse, não, tem que terminar, tem que fazer, falta pouquinho. Daí a professora Eleidi leu a tese, um trabalho enfadonho, porque o assunto da tese em si é muito chato. O professor Newton também leu de cabo a rabo, anotando vírgulas no trabalho inteirinho, né? Daí me obrigou a entregar, a fechar o trabalho, daí eu fechei, daí ganhei o título de mestrado, daí pude fazer o concurso para professor, né? Daí, passando no concurso para professor, o departamento me deu uma sala para ocupar, né? Que é a sala do professor Sérgio Primo Parma, que faleceu num acidente de automóvel nos Estados Unidos. Então, eu passei a ocupar a sala do professor Sérgio. Porém, uma secretária de muitos anos do professor Newton, chamada Irene Sedosky, ela se aposentou, então uma escrivaninha e alguns armários da sala do professor Newton ficaram vagos. Daí o professor Newton me intimou, né? Falou, não, você não vai ficar na sala, na tua sala, lá longe, é do outro lado do corredor, é só atravessar o corredor. Mas ele achou que era longe demais, não, está muito longe. Daí ele me intimou eu também queria, né? Ele me intimou, mas eu queria. Daí ele me intimou a ocupar a mesma sala que ele. Então eu passei a ocupar a escrivaninha da secretária, Irene, uma secretária que foi secretária dele durante não sei quantos anos, muitos anos, né? Mas na aposentadoria dela, então, daí eu passei a ocupar essa escrivaninha na sala dele, na sala do Freire Maia, que ficava frente a frente com a escrivaninha dele, com a mesa dele. Então, minha mesa e a mesa dele eram praticamente juntas, né? Daí eu ocupei algumas estantes da sala dele, e daí a partir disso era conversa o tempo todo, todos os dias, durante não sei dizer quantos anos, mas desde que eu ingressei, eu já tinha um contato quase diário com ele, né? Mas depois que eu ingressei como professor, eu passei a ocupar a mesma sala dele, isso foi em 1996. Eu fiquei ali até o falecimento dele, né? Então era um contato do dia todo dia, né? E ele, apesar de ter se aposentado, né, ele continuou a frequentar a universidade todos os dias, né, a menos só com pequenos problemas de saúde, coisas assim, que ele deixava de comparecer. Mas ele trabalhou todos os dias até morrer, né? Deixou um livro pronto, né, um livro acabado, ele trabalhava todos os dias. E ele me dava muita coisa para eu criticar, né? Então, ele escrevia um pedaço, me dava para ler esse pedaço. Então, eu ajudei bastante, né, o Freire Maia nesse aspecto, como um tipo de um crítico leigo, assim, né, como uma pessoa que lia para julgar, para avaliar informalmente ali o que ele estava escrevendo. E eu também fazia outros tipos de trabalho, né? Ele estava fazendo, na época, ainda fazia aconselhamento genético, então ele recebia casais ou pessoas com problemas genéticos, ou futuros casais, noivos, né, pessoas que queriam casar e tinham algum problema genético na família. Ele recebia para fazer o que se chama de aconselhamento genético, que significa analisar o problema do ponto de vista genético e avaliar o risco de eventualmente vir a nascer uma criança com o problema genético que os pais estavam temendo, né? Então, daí ele pegava os dados, daí entrava o meu trabalho, né? Ele dava o conselho geral, falava da doença, quando tinha bibliografia na hora, ele já procurava as probabilidades de risco, né? As probabilidades de ocorrência da doença. Daí ele passava para mim a construção da filogenia,
daí eu já pegava a pessoa que estava querendo, que estava se aconselhando, e ela me passava a filogenia dela, daí eu montava a filogenia e fazia os cálculos, né, de risco, né, coeficiente de endocruzamento e outros coeficientes, né, e daí passava para o professor Newton, né, mas eu montava a filogenia e fazia cálculo de probabilidade. Daí, isso no outro dia, porque esses cálculos demoram, né, a construção da filogenia demora, né, ajeitar a filogenia para não ter nenhum tipo de erro. Daí eu fazia os cálculos, né, depois passava para o professor Newton esse cálculo das probabilidades. Daí ele chamava a pessoa num outro dia e apresentava. Geralmente era uma notícia boa, porque a pessoa chegava lá assustadíssima, daí o professor Newton dizia: a sua probabilidade de ocorrência de doenças duplicou, por exemplo, né? Passou de nada para quase nada. Então ele dava a notícia como uma coisa boa, né? Porque a pessoa chegava muito assustada, né? Ele diz: o seu risco está 10 vezes maior, né? Mas era 1 infinitésimo, passou a ser 10 infinitésimos. Né? Ou seja, ele, de modo geral, aconselhava que a pessoa casasse, né? Não impedia o casamento, né? De modo geral, e ele também gostava de dar notícias boas, né? Então ele fazia o casal sair de lá satisfeito. Então foram muitos anos de convivência ali, ocupando a mesma sala aqui. Não sei se foi isso, professor, que a senhora quis. Eu até tinha pensado que se você teria, nesses anos aí, algumas coisas interessantes que você pudesse relatar sobre as conversas, ou ideias do Newton, suas. O professor Newton, acho que ele fez questão que eu ocupasse a sala dele ali, porque a gente tinha alguma coisa em comum, assim, né, que é gostar de muitos assuntos muito variados. O professor Newton, ele até conversava de genética, mas o assunto que ele menos conversava era genética, né? Ele conversava de ciência, de filosofia, de tudo, sabe? Ele tinha E eu também gostava desses mesmos assuntos. Então ele gostava porque era um bate-bola. Ele falava, eu falava, ele falava, eu falava. Então ele gostava por isso, né? Ele não falava sozinho e ele falava sobre muitos assuntos, né? Sobre muitas coisas que eram do gosto dele. Falávamos bastante sobre as obras que ele estava lendo, porque essa era uma coisa constante nele, né? Ele sempre estava lendo alguma coisa. E daí o que ele, naquela noite, né, a gente se despedia de noitezinha, de jardim, ele estava indo embora, na manhã seguinte ele já me contava um monte de coisas que ele tinha lido durante a noite, né, e já me relatava ali o que o autor estava dizendo e que contrariava outro autor. Daí muitas vezes eu ia atrás desses livros que se opunham, né, para também acompanhar a disputa de ideias ali. Essa era uma constante, né? Ele chegava e contava o que ele tinha lido durante o fim de semana, né? Ele lia bastante. Ele ia para a chácara com a professora. Para a chácara ele levava livros, né? Então na chácara ele também lia bastante. Daí no início da semana seguinte ele tinha bastante coisas que contar. Daí nessas conversas já se misturavam coisas da infância dele, da adolescência, passagens, curiosidades. O professor Newton, como ele tinha muita idade, ele tinha muita vivência, né? Então, ele tinha muito conhecimento sobre as coisas que ele tinha lido e também muita vivência do interior de Minas, né? Ele mesmo dizia que o interior de Minas era outro mundo. As pessoas, o jeito de pensar, o jeito de falar, as preocupações das pessoas, né, eram completamente diferentes das preocupações da cidade. Daí ele contava de personagens da infância dele, né? Muitas coisas, são tantas, né? Mas, por exemplo, uma pessoa na cidade dele que fazia o papel de correio, né? Alguém queria, dava um pacote para essa pessoa e dizia: entregue para não sei quem, lá não sei aonde. Às vezes era uma vila a muitos quilômetros de distância, mas esse correio, essa pessoa que funcionava como correio, ia a pé
atravessava fazendas, atravessava rios, cortava pasto lá, entregava em mãos uma encomenda, daí trazia de lá para cá essa encomenda. Então ele contava assim a respeito de personagens folclóricos do interior de Minas Gerais, maneiras de falar do interior de Minas, acontecimentos, sobre a família dele, sobre o avô. Ele gostava muito de um avô que estimulou bastante o estudo dele, né? Essa pessoa foi muito importante para que ele estudasse, né? Essa pessoa está bem valorizada no livro de memórias que o professor Newton escreveu, chamado O que Passou e Permanece. É um livro de memórias bem detalhado, como o professor Newton gostava de ser, né, de falar, de explicar bem detalhadamente. Miudinho, como ele dizia, né, falava bem miudinho, bem explicadinho. Nesse livro, esse avô dele tá bem valorizado. Mas as conversas eram muito variadas, né, sobre muitos assuntos diferentes. Sobre religião, nós conversamos muito, não sobre umas religiões, mas sobre religião em modo geral. Filosofia de modo geral, religião de modo geral. No final da vida, ele começou a se preocupar bastante com a morte, né? Então esse também passou a ser um assunto muito frequente da gente, né? Daí aconteceram discussões muito proveitosas para mim, e eu acho que para ele também, porque ele voltava ao assunto e me pedia opiniões e me questionava, né? Fazia perguntas para que eu respondesse, para que eu tomasse a posição a respeito de muitos assuntos importantes, né? Então eram discussões profundas, né? Eram discussões sobre assuntos muito relevantes, né? Sobre a morte, sobre a vida, o significado da vida, sobre coisas muito importantes, né? Sobre filosofia, coisa muito proveitosa para ele, né? Para mim também. Nessa parte que você contou sobre as conversas de vocês, você também comentou, né, que ele te dava muitos textos para ler. O Newton sempre fez isso, acho que eu já falei também na minha entrevista. Isso é algo importante, né, de que a pessoa queira a opinião do outro. E daí você comentou do último livro dele, né? Isso. E esse último livro, que saiu alguns anos depois do falecimento dele, que é Verdades da Ciência e Outras Verdades, é uma visão de um cientista. Você também participou, né, junto com a Demar e comigo, para finalizar o livro, né? Nos outros escritos, ele me pedia opiniões, assim, rápidas, informais, né? Escrevi teu texto, daí, leia essa página aqui. Ele não usava computador, né? Ele datilografava numa máquina elétrica, o que para ele já era um progresso, porque ele datilografava naquela datilográfica de fazer força com o dedo, né? Daí ele passou para uma máquina elétrica, e ele datilografava tudo nessa máquina elétrica, e quando ele mudava de ideias ali nos textos, ele recortava mesmo com tesoura, recortava as páginas, abria a página, cortava em duas a página, encaixava uma outra, punha linhas, fazia esse tipo de serviço. Daí quando a página estava mais ou menos pronta, daí ele me dava aquela página para eu ler, né? E daí, se eu achasse alguma coisa que eu não tivesse compreendido, ou que tivesse errado, daí ele corrigia, arrumava, ou me explicava, né, que não está errado por tal e tal motivo. Numa ocasião, eu tentei ensiná-lo a usar o computador. Então, peguei o Word da forma mais simples, né? Word, peguei o computador, Word, abri uma página de Word, e daí ele escreveu, daí ele tentou, daí eu expliquei o básico do Word, e ele datilografou ali no texto, no Word, né? Daí ele falou, que maravilha! Daí eu falei, se eu estivesse errado aqui no meio do parágrafo, professor, o senhor clica no meio do parágrafo, o senhor insere a frase aí e ele deixa tudo. Ele ficou maravilhado, né? No interior de Minas tem um pessoal que falava assim, quando via uma inovação tecnológica,
a pessoa dizer assim, o governo é muito inteligente. Pessoas do interior, né, quando viam uma novidade, achavam que aquilo era um produto do governo. Daí diziam, o governo é muito inteligente. Daí, quando ele via uma inovação tecnológica, ele lembrava isso que ele tinha me contado. Né? Falava, meu Deus, o governo é muito inteligente. Então, quando eu ensinei essa coisa do Word, ele falou, meu Deus, que maravilha, o governo é muito inteligente. Daí ele aprendeu a usar, né, o Word, encaixar as frases, ficou maravilhado, deslumbrado. Porém, no final do dia, ele foi salvar o texto e eu não sei o que ele fez, o texto desapareceu. Tá? Ele deve ter salvado em alguma parte da pasta lá e não achava mais. Daí ele me chamou e eu até resolvi lá, né? Falei, não, o senhor trocou de pasta e o senhor acabou jogando numa outra pasta. Daí quando o senhor foi abrir, não estava mais lá o texto. Apesar da minha explicação, não adiantou. Ele falou, vou voltar para a minha tesoura e a minha cola. mesmo tendo achado o governo muito inteligente e gostado muito daquela inovação, ele continuou a escrever com tesoura mesmo, cola, encaixavam. Os livros dele ficavam um calhamaço, porque eram folha grudada em cima de folha, com emendas, e às vezes desdobrava e saía assim do maço. Mas essas folhas eram as folhas que ele ia me passando, né? Quando morreu, ele deixou um maço dessas folhas coladas e recortadas aí, que era, na verdade, esse maço era, na verdade, o livro que estava pronto. Né? Esse livro chamado Verdadeira Ciência e Outras Verdades é um livro que ele deixou acabado. Né? Porém, ele não tinha feito ainda a leitura crítica. Ele passava para a professora Eleidi, né, para fazer leitura das coisas que ele escrevia, passava para mim também, e ele seguramente ia me passar, né, antes de passar para a editora. Ele criticava muito, né, ele dizia que escritores brasileiros não têm o costume de dar o seu livro para os outros lerem antes da publicação. Então, o livro é publicado com muitos erros. Essa era uma posição que ele... uma afirmativa que ele fez muitas vezes, né? E seguramente ele não fazia. Ele dava o livro para os outros lerem, né? E corrigia as coisas que ele achava que mereciam ser corrigidas. Mas esse livro não tinha sofrido ainda esse processo de crítica, né? Ele estava pronto, mas não tinha sido criticado. Eu tinha lido algumas partes, porque ele ia me dando assim, avulsa, né? Mas eu não tinha lido o livro inteiro, né? Daí, após a morte dele, a professora Eleidi falou, o livro tem que ser publicado, mas também não podemos publicar sem uma leitura crítica, né? Uma correção como seria a vontade dele, como ele faria seguramente se tivesse vivo. Então, nós fizemos essa leitura crítica, né? Eu, a professora Eleidi, e outra pessoa também, que eu não estou lembrado, mas fizemos, né? O Ademar Freire Maia. O irmão dele, o Ademar, né? Então, nós fizemos essa leitura, corrigimos coisas que a gente achou que eram erros tipográficos, confusões, coisas que eram nitidamente erradas, né? Não nada de profundidade, só corrigimos coisas que ele mesmo provavelmente corrigiria, né? E daí o livro foi editado, né? Foi o último trabalho dele que ele já, felizmente, ele deixou pronto. Porque se faltassem alguns capítulos, a gente não teria como fazer por ele. Né? As correções, nós fizemos. Né? Então, o livro saiu, né? foi aproveitado, está editado, né? A Verdade da Ciência e Outras Verdades. Eu lembro também, sabe, Erasto, que nós mandamos para algumas pessoas que ele tinha indicado. Eu acho que foi o Newton Costa, para ler aquela parte de lógica matemática, teve um físico, outras pessoas. Agora, eu não lembro interessante isso que você levantou, eu não lembro de ver aquele original com todos aqueles retalhos, colagens, eu já lembro de ter as cópias feitas pelo computador, a gente deve ter conseguido alguém para passar para o computador. Antes da Irene, da secretária dele, chamada Irene Sedosky, se aposentar, a Irene pegava essas folhas,
todas remendadas e ela redatilografava, né? Isso antes. Mas nessa época a Irene já não estava mais lá. Eu também não lembro, mas alguém deve ter feito isso ou para ele ou para nós. Eu acho que foi para ele até, sabe? Eu acho que já recebi assim. É interessante essas lembranças. Eu lembro desse maço ainda por datilografar. Mas eu não estou certo. Alguém seguramente redatilografou, né? Porque não tinha cópia computadorizada, era só no papel colado ali. Depois ficou um maço assim, só datilografado. Nesse maço computadorizado é que nós fizemos a leitura, as anotações para que o livro fosse publicado. Mas ele produziu até morrer, né? Até seus últimos dias ele estava escrevendo. Ainda tinha coisas boas. Esse livro é um livro de muito boa qualidade, né? Muito boa qualidade. Ele até também tinha feito um manual sobre displasias ectodérmicas para profissionais de saúde. Aqui ele podia dizer que estava pronto. Só havia alguns detalhes que ele corrigiu com caneta vermelha e que daí eu rebati e foi depois colocado online, né? Lá no departamento. Aquele também... Ele já tinha feito um pequeno manual. Ele trabalhou com vários assuntos, né? Inclusive displasias ectodérmicas. E ele tinha feito um pequeno manualzinho sobre displasias para médicos e dentistas, que são os principais profissionais que aproveitam esse conhecimento sobre displasias, porque mexe com a pele, glândulas sudoríparas, cabelo e dentes. Então, interessa para dentistas e médicos. Então, ele tinha feito esse folhetinho, né? E esse folhetinho foi editado, né? E foi distribuído. Mas ele fez depois um melhor, um pouco mais completo, né? Com mais informações. Esse que daí ele deixou... a impressão que foram até uns 3 que eles fizeram. Teve uns que foram também com a autoria da Marta Pinheiro. Mas o último ele fez sozinho. A Marta já não trabalhava mais lá. Uma dúvida que eu fiquei, que eu gostei que você falasse do professor Mourão, que foi realmente lá de Ribeirão Preto, um cientista de muito valor na área da drosófila. E eu queria saber se, por acaso, o Newton foi co-orientador, não? Do meu trabalho, a pessoa que planejou os experimentos com as técnicas de drosófila foi o Celso Mourão. E o professor Newton foi meu co-orientador, né? Na verdade, o professor Newton era o meu orientador oficial. E o Celso Abade Mourão era o meu co-orientador, oficialmente. Mas no que diz respeito aos experimentos em si, as técnicas utilizadas, quem me orientou mais foi o Celso Abade Mourão, porque ele estava inteirado das técnicas que ele usava lá em Rio Preto, São José do Rio Preto, e o professor Newton me orientou em questões evolutivas, vamos dizer assim. O Celso Abade Mourão, ele era uma pessoa muito ativa, né? Ele era ativo um pouco demais, assim, parecia hiperativo, ele estava sempre fazendo alguma coisa, né? E ele estava orientando, sempre estava orientando muita gente. Na verdade, ele fundou esse departamento de genética em São José do Rio Preto, graças a esse conhecimento e essa troca de ideias com o Dobzhansky, né? E em Rio Preto, durante a vida toda, ele sempre foi ele era o diretor da faculdade e era orientador de muitos alunos, então ele estava sempre envolvido com muitas coisas simultaneamente, né? Mas como ele era muito ativo, né, ele pegou o meu trabalho, em termos técnicos, ele pegou praticamente do zero, né, em termos do que fazer com as drosófilas. Ele deu a ideia, ele mostrou as técnicas e ele até detalhes ele estabeleceu, né? Quantas réplicas eu faria de cada coisa, quantas vezes por semana, ele deixou toda essa parte pronta, né? E isso não impediu o restante do trabalho dele, que ele orientava muita gente, ele tinha muitos orientantes lá, né? Mas ele tinha esse conhecimento pronto, porque ele trabalhava cotidianamente lá com várias dessas técnicas. No meu trabalho, ele pôs praticamente
todas as técnicas de avaliação de valor adaptativo, né? O valor adaptativo é uma maneira de se avaliar o vigor de uma determinada linhagem de Drosophila. Então, foram comparadas algumas linhagens de Drosophila com respeito ao vigor, com a capacidade evolutiva daquela linhagem. Número de filhotes, velocidade de crescimento dos filhotes, o peso, o tamanho dos indivíduos, fertilidade, fecundidade, longevidade, esse tipo de coisa. Ele trabalhava frequentemente com esses aspectos, então ele montou a minha tese com várias, com praticamente as principais técnicas que ele usava cotidianamente lá em São José do Rio Preto, né? E ele planejou o trabalho para ser compacto, como eu não morava lá em Rio Preto, eu fiquei morando lá por 3 meses, eu fiquei morando lá, então ele comprimiu o trabalho para que eu fizesse tudo em 3 meses, né? Eu trabalhava desde que eu acordava, tinha hora de dormir, trabalhava sábado e domingo, tinha uma pequena folga no domingo de tarde, mas foi bom, porque ele conseguiu compactar todo o trabalho em 3 meses. Você, na realidade, sempre desenvolveu teus trabalhos muito na área da evolução, né? E também na docência, né? Ministrando as aulas de evolução, de genética de populações que estão relacionadas, e que realmente, eu podia até dizer que sempre foi o teu campo de estudo, não é, Erasto? É o meu assunto predileto dentro da biologia, a evolução. Não estando limitado a drosófilas, evolução em quaisquer aspectos, né? A evolução humana tem muitos assuntos interessantes. Na verdade, eu fui bem estimulado pelo Freire Maia, pelo professor Newton, que gostava muito de evolução, e a professora Eleidi também gostava da disciplina de evolução. Eu tive a disciplina na graduação de evolução com a professora Eleidi, então foram bons estímulos para gostar dessa área. Daí eu comecei a ler bastante sobre evolução, né? E acabei gostando cada vez mais do assunto. É um assunto encantador, né? E hoje em dia tem sido produzida muita coisa sobre evolução de seres humanos, assuntos espetaculares, né? Coisas inimagináveis antigamente, né? Quanto do ser humano é devido à sua mente, né? A pessoa acha, né, os seres humanos em geral acham que fazem as coisas porque querem, mas uma boa parte das coisas que nós humanos fazemos são coisas determinadas por nossos instintos, né? Coisas que a evolução colocou em nós, né? E a gente faz, muitas vezes, achando que é uma decisão nossa, mas, na verdade, são coisas pré-programadas que estão em nós. A gente faz o acabamento, vamos dizer assim, mas aquilo que nos leva a fazer muitas coisas são os instintos, e os instintos são bons ou maus, né? Eles são determinados pela nossa história evolutiva. Então, esses assuntos foram, né, depois que eu comecei a conversar com o professor Newton, tive a disciplina com a professora Eleidi, então esse começou a ser o meu assunto. Daí eu peguei, depois que eu entrei como professor, eu passei a dar disciplinas de evolução, né, e comecei a ensinar esses assuntos que ainda são, né, os meus assuntos prediletos. Os trabalhos de pós-graduação também foram feitos na área de evolução, né, porque são é um assunto, na minha opinião, o mais encantador dentro da biologia. Uma curiosidade minha, né, porque já faz, eu acho que 7 anos que eu deixei de trabalhar no departamento de genética, e eu queria saber se ainda conservam aquelas linhagens de Drosophila, para que os alunos possam fazer os experimentos. As drosófilas, elas são um material de estudo de muitas universidades, né? E elas são um material excelente para trabalho prático de genética. E a nossa universidade, a Universidade Federal do Paraná, ela não é exceção, ela também usa Drosophila como material de prática de genética. Isso começou com o trabalho do professor Newton. O professor Newton, ele foi convidado pelo padre Jesus Santiago More, quando ele ainda estava
na USP, né? Ele teve aqueles cursos com o Dobzhansky, os professores da USP todos tiveram esse curso, e o professor Newton também teve esses cursos, e o o padre Jesus Santiago More, o padre More já pertencia aqui à Universidade Federal, e ele sabia que a Universidade Federal não tinha genética, né? E a genética era um assunto importante já da época da biologia, e a Universidade Federal do Paraná estava descoberta, não tinha quem desse. Daí, o padre Moura, que sempre ia até a USP, ele convidou o professor Newton para vir para o Paraná para dar essas disciplinas. Na verdade, daí o professor Newton veio para o Paraná e ele não só criou a disciplina, ele criou praticamente o departamento de genética, e ele já trouxe aqui para cá linhagens de Drosophila, que ele na época estudava. O professor Newton começou estudando bastante Drosophila, depois ele passou a estudar seres humanos. Então ele estudava ainda na época bastante Drosófilas, então ele trouxe linhagens de Drosophila que passaram a ser usadas nas aulas práticas. Essas linhagens de Drosophila, elas são centenárias, né? São linhagens, algumas delas, que foram colhidas em 1911, 1909, por aí, pelo laboratório do Morgan, nos Estados Unidos, né? Sturtevant, Bridges, que foram as pessoas que contribuíram espetacularmente para o início da genética, são pouco conhecidos, né? Mereciam até uma valorização. Sturtevant e Bridges, do laboratório do Thomas Hunt Morgan. Essas pessoas, elas colhiam linhagens de Drosophila que apresentavam características diferentes, e elas fundaram linhagens que passaram depois para universidades do mundo todo. E a nossa Federal do Paraná aqui trouxe da USP, o professor Newton trouxe da USP, algumas dessas linhagens. E elas passaram a ser cultivadas desde 1951, se eu não me engano, que o professor Newton criou o Departamento de Genética. Então, elas estão na Universidade Federal aqui desde 1951. E estão em universidades desde 1911, 1909, por aí. Algumas dessas primeiras linhagens de olho branco, linhagens de asa vestigial, foram das primeiras linhagens a serem separadas pelo laboratório do Morgan, do Bridges e do Sturtevant. E essas linhagens estão circulando no mundo todo, estão na Federal, estavam aqui em 1951, quando o professor Newton as trouxe aqui para a Federal do Paraná, e estão lá até hoje, né? São linhagens que têm mais de 100 anos em laboratório, né? Estão sendo usadas em universidades do mundo todo há mais de 100 anos, e as nossas aqui também estão, só aqui na Federal, há 50 e poucos anos. 60, né? 51, 60 e tantos anos. Muito interessante. São linhagens muito úteis, né? Porque o aluno faz os cruzamentos, macho é assim, 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 a fêmea é assim, assim, assado. Então, cruza macho e fêmea, observa os filhotes, observa os netos, e a partir disso aí conclui as leis básicas da genética que ele tinha visto na aula teórica. Então, a prática torna concreto um conhecimento que o aluno teve na teórica. Isso aí o professor Newton já pensou nisso e já trouxe essas linhagens desde a criação do Departamento de Genética, né? Alunos começaram a ser estagiários, alguns viraram professores, né? Euclides Fontoura da Silva Júnior e Elias Caran Júnior, por exemplo, são duas pessoas que entraram no departamento como estagiários para cuidar dessas drosófilas, que desde 1951 o professor Newton Freire Maia manteve no departamento. Foi um acréscimo espetacular para a qualidade das aulas, porque na hora que o aluno aprende na teoria e vê na realidade acontecer aquelas leis básicas da genética, o aprofundamento do conhecimento é incomparável. E o professor Newton já pensou nisso
E não começou só com aulas teóricas, já trouxe as drosófilas para que as aulas práticas fossem realizadas. Uma coisa muito boa e persiste até hoje, né? Até hoje são dadas práticas com as drosófilas. Você agora tocou no nome tanto do Caran como do Euclides, então me fez lembrar que você também teve, eu acho que continua tendo, uma atividade muito grande e que eu considero muito importante, da genética vai à escola, né? Então, esse é o nome, não, ciência vai à escola. Isso. E que tem a ver com o museu, né? Isso. Do setor de biologia da UFPR. Então, eu gostaria que você pudesse falar um pouco no Euclides Fontoura, no museu, no seu trabalho junto com Euclides, no Ciência vai à Escola, e hoje como que isso está se desenvolvendo. Assim que o professor Newton criou o departamento de genética, não sei quanto tempo depois, mas foi bem logo, o professor Elias Caran Júnior começou a trabalhar como estagiário no departamento de genética e ele era o responsável pela manutenção das drosófilas. As drosófilas davam e dão ainda bastante trabalho, porque elas têm que ser periodicamente trocadas de vidro, tem que ser feito um meio de cultura para que elas sobrevivam. Então, dá bastante trabalho. E aí quem fazia esse trabalho era o Elias Caran Júnior, que entrou com muito pouca idade, né? Não tenho certeza, mas ele era adolescente quando entrou no departamento de genética. Um pouquinho tempo depois, entrou o Euclides Fontoura da Silva Júnior. O Caran, o professor Caran, ele acabou se tornando professor do departamento de genética e ele se aposentou recentemente quando ele era o funcionário mais antigo de toda a universidade. Ele era o decano como funcionário, como professor, como, em qualquer aspecto, como idade, se você pegasse idade ou tempo de serviço, de qualquer aspecto, o professor Elias Caran Júnior era o decano, o mais velho funcionário, mais velho professor, mais velho de idade e tudo. Ele se aposentou já faz alguns anos. O professor Euclides entrou na universidade um pouco tempo depois dele e também fez o mesmo serviço, ajudava o Caran no preparo do meio de cultura para a manutenção das drosófilas. Tá? O professor Euclides também se aposentou, só que antes dele se aposentar, ele criou, na verdade, o Museu de Ciências Naturais da Universidade Federal do Paraná. Em boas universidades, o coração da universidade é feito da biblioteca e do museu, né? As boas universidades têm um cerne que é feito da biblioteca da universidade e do museu da universidade. Museu no sentido verdadeiro, né? Não é só o lugar para guardar a velharia. É o lugar onde é centralizado o material precioso, bibliográfico ou não. O material precioso, né, é guardado no museu e a biblioteca. São duas coisas que são o cerne das universidades boas. E a nossa Universidade Federal do Paraná não tinha, as biológicas não tinham um museu, né? Na verdade, tinha uma sala com peças anatômicas, tinha uma sala com peças anatômicas, aqui nas biológicas, né? Nas biológicas da Universidade Federal do Paraná. Tinha uma sala com peças anatômicas, uma sala com essicatas, né? Que são amostras secas de vegetal, e uma outra sala com insetos. Era só o que havia, né? Mas não havia o museu. E o Euclides criou o Museu de Ciências Naturais do departamento do setor de Ciências Biológicas aqui da Federal, coisa muito importante. E ele criou por conta própria, por vontade própria, né? Então o museu, até uma coisa desagradável, né, mas é verdadeira. Você vê, o museu que tinha que ser uma instituição criada pela universidade foi criada por uma pessoa, por um professor, que foi Euclides, por vontade dele, por iniciativa dele, por trabalho dele. Isso não era para ser assim, né? Não era porque um professor quis que passou a existir um museu. O museu tinha que ser uma coisa feita institucionalmente, né? Feita pela universidade. Mas o fato é que foi assim, né? O Euclides quis, daí ele usou de suas amizades, o Euclides conhecia muita gente, e as pessoas
sabiam que ele era uma pessoa séria, né? Então passaram a ajudar o museu, cedendo uma sala, cedendo armários, cedendo isso, aquilo. Então ele foi cavando um museu, vamos dizer assim, né? Ele foi conseguindo favores das pessoas e ele acabou montando um museu. Uma história muito, né, fora do comum, fora do normal, fora do que deveria ser, né? Mas o fato é que ele fez um museu, né? Criou o museu, institucionalizou o museu, fez com que o museu tivesse uma existência real, né? Apesar de trabalharem nesse museu ele, que era professor, né? Um funcionário burocrático, que ele conseguiu bastante tempo depois. Muito tempo depois, ele conseguiu um biólogo para trabalhar lá. Esse biólogo está lá até hoje, Fernando Antônio Sedor, que é um biólogo espetacular, né? Uma pessoa de muito conhecimento, muita capacidade. Mas veja, o museu existia, né? Existia um diretor, o professor-diretor, que era o Euclides, que tinha criado o museu, e um funcionário para fazer a parte burocrática, que era o Adial, que está lá trabalhando até hoje, né? Então o museu ficou funcionando com um funcionário, o diretor-professor, que era o Euclides, e posteriormente com um biólogo, com um técnico de nível superior biólogo, que é o Fernando Antônio Sedor. Então, precaríssima a situação do museu, né? Não tem ainda uma dotação orçamentária, né? O museu vive de dinheiro sendo pedido, emprestado, doações, né? Quem não quer mais microscópios antigos doa para o museu. Então o museu foi funcionando assim, né? Daí Euclides se aposentou. Ele se aposentou em grande parte por causa do museu, né? Porque daí ele não tinha mais obrigações de dar aula, participar de reuniões de departamento e outras coisas desagradáveis desse tipo, né? E passou a se dedicar ao museu, né? E passou a não ganhar nada, né? Ou seja, o museu, né? Você vê a dedicação. Ele continuou a trabalhar após aposentado durante o dia inteiro, a semana toda, né? Sem lucro nenhum, para continuar a tocar os trabalhos do museu, né? Desde o começo do trabalho do museu, foi criado um projeto, um programa chamado Ciência Vai à Escola, dentro do qual ele abriga alguns projetos, um dos quais paleontologia vai à escola e genética vai à escola. A proposta desse programa é um programa de extensão, né? Extensão significa a divulgação do conhecimento universitário para a população em geral, né? Então, esse projeto de extensão, chamado Ciência Vai à Escola, ele tinha e tem ainda o propósito de divulgar conhecimento. Mas daí, eu já comecei a participar do museu, né? Não tão cedo quanto Euclides, porque Euclides foi o fundador do museu, né? Antes de eu entrar no departamento, o Euclides já estava lá. Mas um pouquinho tempo depois de eu entrar no departamento, eu já me vinculei ao museu e comecei a trabalhar junto com o Euclides Fontoura da Silva Júnior, que era o diretor do museu. Então, nós começamos a ajustar esse programa, chamado Ciência Vai à Escola, de maneira tal que os nossos esforços fossem empregados naquilo de mais útil. Então, o que a gente pensou? De que maneira o museu poderia contribuir para a aprendizagem, o ensino e a aprendizagem? Daí não teve dúvida, né? As aulas práticas, elas não acontecem. Você vê, no ensino médio, química, física, biologia, essas 3 disciplinas deveriam ter aulas práticas em todos os 3 anos do ensino médio. Química, física e biologia. A gente fez um levantamento lá sobre quantas aulas cada pessoa tinha tido. As pessoas lembravam de 1, 2, 3 aulas durante os 3 anos das 3 disciplinas. Ou seja, nada, quase nada, né? Daí o museu se dedicou a isso. Então, a dar formação para professores. Falta de dinheiro é um motivo alegado para não acontecerem as aulas práticas. Mas isso não é bem verdade. Por quê? Porque às vezes a escola tem um microscópio e esse microscópio às vezes enferruja dentro da caixa, nunca foi usado.
Qual é o principal motivo para as aulas práticas não acontecerem? O professor não tem vivência prática de um certo assunto e, além de tudo, as aulas custam tempo. Porque a teórica, o professor chega e fala. Na prática, ele tem que ir um dia antes ir para o charco, arranjar um sapo, tem que catar inseto, custa caro, custa tempo. E o professor não é remunerado por essas aulas práticas, no ensino médio, no ensino fundamental, tanto do município quanto do estado, né? Então, os professores acabam não dando aulas práticas porque é mais difícil, é mais trabalhoso, custa, se ele tiver que arranjar material, ele tem que comprar, né? E, além de tudo, a maior parte dos professores não se sente seguro a respeito de tais insetos. Ele pensa assim, se esse piazinho me traz um inseto, eu não vou saber dizer o que é. Ele não tem prática de todas as áreas para as quais ele deveria aplicar uma aula prática. Consequentemente, as aulas práticas não são dadas. Então, o que Euclides e eu pensamos? O projeto Ciência vai à Escola tem que focar exatamente nisso. Tem que dar vivência, prática, vivência mesmo, né? Para o professor, para que ele se sinta confiante e aplique aulas práticas. A gente lida também com alunos, mas o aluno não é o foco, porque o aluno a gente vai lá, dá aula e acabou. O professor não. Se a gente dá oficinas para o professor e ele se sente capaz, ele multiplica. Ele vai passar a dar uma aula e, né, ao longo das próximas décadas de trabalho dele, ele vai implementar aulas práticas. Então, o museu ficou focado nisso, né? Vivenciar das aulas, dar vivência para os professores, para eles implementarem suas aulas práticas, em Química, Física e Biologia. Como eu era do Departamento de Genética, Euclides também, o Genética vai à Escola foi o primeiro a ter a sua prática pronta lá. O Fernando Sedor, ele é paleontólogo, então ele também fez uma prática de paleontologia. Outros professores fizeram também, esporadicamente, oficinas com botânica, zoologia, serpentes, outras coisas que pudessem dar um encantamento ali, agradar o professor, né? E fazer com que ele implementasse uma aula prática. E o museu já está há uns bons anos aplicando esse programa chamado Ciência vai à Escola. E dentro dele, paleontologia vai à escola, genética vai à escola. Os professores da rede pública, a gente tem focado os professores da rede pública porque eles têm menos condições, né? As redes privadas geralmente não se interessam, mas quando se interessam, elas têm recursos materiais para fazer aulas práticas. Enquanto que na rede pública, tanto da municipal quanto da estadual, os professores, né, não têm estímulo, não têm recurso e também, geralmente, não tem muito material. A gente, então, começou a aplicar o Ciência vai à Escola para esses professores da rede pública e a gente tem tido uma grande recompensa. A gente vê, né, a satisfação desses professores. Os professores, a regra geral, eles entram para o serviço público e eles não se atualizam. Eles não leem coisas novas, não leem nem técnicas novas. A gente até entende, porque os professores da rede pública, eles têm que trabalhar de manhã, de tarde, às vezes um pouco de noite, para ter um salário, né, para ter uma vida materialmente digna, né, tem que trabalhar bastante. Então, sobra pouco tempo para atualização. Então, a gente está focando, vamos dizer assim, atendendo a uma necessidade deles, né? A necessidade de se atualizar, de conhecer coisas novas, de vivenciar materiais novos, né? E a gente faz uma entrevista com eles, é impressionante, né? Qual foi o último livro que você leu? Ele nem lembra do último livro que ele leu, né? De tanto tempo. E é ruim para a educação, né? Porque se o professor está falhando na sua atualização, né? Quem está perdendo são as crianças, né? Então, o museu faz um serviço muito bom. O Euclides faleceu, né, muito cedo, né? Ele não tinha nem completado 60 anos, ainda morreu. E daí, o museu está sendo tocado pelo Fernando Antônio Sedor.
que é também um profissional muito competente. Mas as dificuldades burocráticas são inacreditáveis. E dificuldades burocráticas criadas até pela própria universidade, né? Parece até que a universidade não quer que funcione, sabe? De tanto que ela atrapalha, de tanto que ela prejudica, relatórios inúteis, né? Antigamente a gente dizia, vai para a gaveta. Agora não é papel, não tem gaveta, mas o relatório é mandado e não vai para uma gaveta, mas fica arquivado lá para ninguém ler. Só que tomou um tempão a elaboração, né, dessa papelada inútil, geralmente inútil, né? E atrapalham o serviço. Mas, apesar de tudo, o Fernando continua trabalhando, eu também continuo a participar, né? E o Fernando, a muito custo, vencendo as burocracias aí, tem trabalhado. Só para completar um pouco, e também, eu não sei se ainda continuam, mas são feitas visitações ao museu, né? Eu lembro das crianças, né? Isso também é muito importante. Isso. Às vezes crianças que nunca foram no museu. Desde muito tempo, o Euclides fez o museu, né? Colhendo materiais de vários departamentos, muita gente de boa vontade acabava contribuindo com materiais valiosos para o museu, né? Então o museu ficou com um acervo bastante bom, animais vivos, mortos, plantas conservadas. Daí o Euclides planejou, no pouco espaço que o museu tem, né? Fica no andar térreo do prédio do setor de ciências biológicas, né? Nesse andar térreo, então, Euclides pegou o espaço e dividiu o espaço de maneira a fazer um zigue-zague, um corredorzinho zigue-zague dentro desse salão. Dentro desse salão foi feito um corredor em zigue-zague, onde estavam dispostos os principais materiais. Daí, qualquer escola liga, agenda. Daí, o museu tem alunos da biologia e de outros cursos que são monitores do museu. Então, os monitores, além de tratar dos animais, conservar as peças e outros serviços assim, o monitor também tem a obrigação de dar mini-aulas. Como é que essas mini-aulas são feitas? Chega uma turma de 30 alunos, que não devia ser de 30, devia ser de 20, né? Nos países onde a educação é melhor, as turmas têm cerca de 20 alunos. Para o professor conseguir atender bem, né? Aqui, para economizar salário de professor, eles fazem turmas de 30, 35, até quase 40 alunos. O motivo é simples, é economizar, né? Contratar menos professores e pagar menos, o que é um prejuízo sério para a educação, né? Mas, via de regra, chega uma turma de, por exemplo, 30 alunos, essa turma é dividida em 3 turminhas de 10 alunos. Daí, um monitor pega 10 alunos e sai percorrendo esse corredor. E apresentando os materiais e dando aula, uma aula andante. Uma aula para 10 piazinhos que ficam ao redor dele, explicando o que é cada um dos materiais. Então, à medida que essa turminha de 10 caminhou um pouco, vai a segunda turminha de 10, e depois a terceira turminha de 10, de maneira tal que a turma é atendida de 10 em 10 alunos por um monitor que explica o que é cada material do museu. Serpentes, essa serpente se alimenta disso, daquilo. Essa aranha é uma aranha caranguejeira, não é perigosa para seres humanos. Então, o aluno vai encantado porque ele está recebendo a explicação no mesmo momento em que ele está vendo, né? Procure um inseto aqui, daí tem uma árvore lá. Aí tem um inseto, o aluno olha e não enxerga. Ah, é um bicho-pau que se mimetiza, daí o aluno mostra. Os alunos saem encantados, né? Eles percorrem a exposição, valorizando ponto por ponto desse corredor, vamos dizer assim, e saem de lá com uma aula de botânica, zoologia, um pouquinho de genética, né? Tem alguns painéis também, fotos. Então, o monitor aprende a dar aulas, ganha uma vivência pedagógica, vamos dizer assim, e os alunos saem com um encanto, né? Aulas que o Euclides se alegrava bastante porque ele encontrava algumas pessoas 10 anos depois, 20 anos depois, que comentavam com ele, professor, eu estive lá no museu 20 anos atrás, e eu lembro daquela cobra branca, não sei o quê. Então, era um motivo de gratificação, né? Ter uma pessoa que lembrava 10 anos depois, 20 anos depois, de um dia que fez uma visitação ao museu,
né? Aquilo incentivava o Euclides, temos que fazer mais, temos que... Não, é natural, né? Um tipo de uma recompensa, né? Uma boa recompensa. E o museu atendia muita gente, teve épocas que atendeu 10 mil alunos por ano. Depois caiu bastante, a universidade fez um trabalho contrário, cortou bolsas, daí diminuiu o número de monitores, daí diminuiu o número de alunos que podem ser atendidos. A universidade atrapalha bastante, a universidade prejudica bastante o funcionamento, né? Mas, apesar disso, o Fernando, principalmente, luta bastante porque o museu continue a atender. É uma coisa impressionante. Se a gente presta atenção na criançada lá, durante as aulas, o impacto, né, que ver as coisas ali, os bichos, né, aquilo marca, a criança grava, aprende, né, é uma coisa importante para o ensino. E está atendendo toda a escola, mas dá preferência também para escolas públicas, né, para tentar suprir as dificuldades da escola pública. As privadas também podem ir, né, porque agora está até sobrando espaço. Dá para fazer visitação sem monitoramento, né? Simplesmente quem quer percorre o museu, mas a visitação monitorada é bem melhor, né? E faz um bom serviço, na minha opinião. O senhor poderia dar algum exemplo de experiência prática na parte de genética que são incentivadas aos professores? Então, tem vários projetos dentro do programa Ciência Vai Escola. Então, um desses projetos é o Genética Vai Escola. Então, no Genética Vai Escola, a gente faz... o foco é o professor, como eu disse, né? Muitas vezes, o museu ia ou vai até a escola. Então, agora não temos feito por dificuldades, né? Mas a gente punha em ônibus, no meu carro, no carro de Euclides, o material, ia até a escola, montava, às vezes um dia antes, né? Montava uma sala, montava microscópios, deixava as salas trancadas, fechadas, extensões elétricas, lâmpadas e tudo, deixava o material pronto. Daí, no dia seguinte, a gente pegava os professores para dar as oficinas, que é o principal. Mas os alunos desses professores ficavam sem aulas, sem ninguém para cuidá-los. Então, esses alunos, a gente fazia uma prática para atender também os alunos. Então, os alunos recebiam algum tipo de atividade com os monitores do museu, enquanto os professores estavam fazendo as oficinas, né? A parte dos alunos tinha muita coisa, né? Eram feitas exposições de painéis, eram feitas... Com os professores, o que a gente fazia? A gente dava aula de genética mostrando o meio de cultura, as garrafas onde as drosófilas são cultivadas, falando da maneira de capturá-las, mostrando as drosófilas são caçadas com um tipo de pulsar, aquele pulsar de caçar borboleta, só que o de drosófilas é um pouco menor, e tem a telinha com a trama um pouquinho mais fechada. Então, a gente ensinava a usar esse pulsar para capturar as drosófilas, ensinava como cultivar, como transferir as drosófilas de frasco, como fazer o mingau. O meio de cultura é um mingau, né? Claro, com a composição correta e tal, né? Esse mingau, ensinava a fazer esse mingau, e também daí aproveitava para os professores, usava os microscópios e já mostrava as drosófilas, que são as mais encontradas, e também as drosófilas das linhagens, que apresentam alguma esquisitice, vamos dizer assim, né? A maioria das drosófilas tem olho vermelho, mas essa aqui tem olho branco, aquela ali tem olho preto, a outra tem corpo preto, corpo amarelo, asa assim, asa assado, asa atrofiada. A gente mostrava as peculiaridades de cada linhagem no microscópio, então o professor já ficava conhecendo a drosófila, mostrávamos as partes do corpo da drosófila, né? Elas têm muitos detalhes no corpo dela, que são úteis para fazer os trabalhos de cruzamento delas, né? Então a gente ensinava como que uma drosófila as partes do corpo, e as partes diferentes do normal, do comum, que aquelas linhagens têm. Então o professor ficava conhecendo as várias linhagens, a maneira de cultivar, e a gente aplicava também um pouco da parte teórica da drosófila,
né? Como que ela vive, do que ela se alimenta, né? É uma mosquinha que tá na caça de todo mundo. Mas do que esse bicho vive? Do que ele se alimenta? Como que ele pode ser usado? Então o professor saía da oficina com a ideia de como implementar um cruzamento de drosófila para aplicar numa aula de ensino médio, por exemplo, de ensino do segundo grau, de ensino médio. Durante esse mesmo tempo, os alunos às vezes estavam vendo drosófilas no microscópio também, mas daí só olhando, né? Ou vendo painéis, onde as imagens estão muito ampliadas, de maneira tal que a gente atendia simultaneamente na escola os alunos e o principal, que eram os professores. Paleontologia, mesma coisa, só que daí mostrava fósseis. Zoologia, mostrava anfíbios e répteis preservados. Então, dependendo do assunto, o material era levado para a escola também. Para dar um pouco de vivência para os professores em cada uma das áreas. A ideia era encantá-los para que eles aplicassem alguma aula prática. Essa é ainda a ideia, né? O senhor está colocando aí, esse lado da genética indo para as escolas, o museu, né, a importância do museu. Gostaria de saber, assim, para a formação do geneticista, o senhor acha que a história da genética é relevante para a formação de um geneticista? A história é muito relevante, mas ela é muito pouco conhecida. Se a gente for pegar os alunos, os atuais alunos, né, e perguntar sobre a história da genética, a maior parte não tem conhecimento que a gente pudesse chamar nem de razoável, nem sobre a genética, muito menos sobre a ciência. É uma ignorância muito grande sobre esse assunto. E eu acho que é uma coisa que tem que ser valorizada, né? Saiu um vídeo que eu não sei de que universidade, mas está no YouTube, História da Genética. Um vídeo muito bom, onde tem depoimentos de várias pessoas contando da história. Aquilo é uma preciosidade. Aquele conhecimento deveria ser uma coisa obrigatória, mínima, para qualquer aluno de pós-graduação, principalmente da genética, né? Quem não tem história, né, está condenado a repetir os erros, já dizia o provérbio, né? As pessoas têm que conhecer a história, né? Tem que conhecer como é que as coisas não vieram de mágica. Foi trabalho de muita gente, né? São muitas milhares de pessoas que contribuíram para o conhecimento, né? Se pensar até, né, nessa nossa conversa aqui, a gente já falou de quanta gente, né? Dobzhansky, Newton Freire Maia, né? O Dobzhansky, ele é russo, ele foi o fundador, o criador da teoria sintética da evolução, que foi uma revolução da biologia, e ele é da Rússia, ele conseguiu trabalhar nos Estados Unidos, mas ele é russo. Mas ele era uma pessoa fora do comum, né? Para meus alunos eu falo assim, se você fosse convidado para daqui a um ano dar aulas em russo para os melhores professores da Rússia, você seria capaz? Eu falo, o Dobzhansky foi capaz, ele fez isso, né? Ele é russo, aprendeu espanhol, aprendeu inglês, aprendeu português, e quando veio para o Brasil, ele deu aula para os melhores professores do Brasil em português. É um esforço inacreditável que uma pessoa faz em prol do conhecimento, da aprendizagem, né? Ele alavancou o conhecimento da genética através do seu trabalho pessoal, né? O professor Newton, nas devidas proporções, para o Brasil, foi a mesma coisa, né? Ele fez a genética no Paraná, né? Do mesmo jeito que o Salzano no Rio Grande do Sul e outros professores na USP, né? É o esforço de muita gente que fez com que as universidades existissem, com que ensinassem adequadamente, fizeram uma história de cada instituição dessas aí, né? O conhecimento, o próprio conhecimento, é uma somatória de esforços de milhões, né? Dá para dizer milhões de pessoas que foram fazendo esforços, né, combinados, somados,
que acabaram fazendo com que a gente conheça as coisas como elas são hoje, né? Você pega uma criancinha de ensino médio, daí eles falam, azinho, azão, se o homem é azão, azão, com a mulher azinho, azinho. Daí você pergunta, você sabe porque você aprendeu isso, mas de onde esse conhecimento veio? A pessoa não tem noção, né, do encadeamento de milhares de pessoas, né, se esforçando na mesma direção, para que o conhecimento estivesse no pé que está hoje. Né? A história da ciência é uma coisa fundamental, né? Uma coisa preciosa. E os trabalhos, né, como esse vídeo que eu falei, e o que vocês estão fazendo, é um trabalho precioso, né? Mas depois de feito, ele tem que ser usado, ele tem que ser visualizado, as pessoas têm que aprender, né? Eu sei isso porque milhares de pessoas construíram um conhecimento que foi passado de um jeito fácil, né? Eu fiz o ensino médio e aprendi tudo isso, né? Mas quem produziu esse conhecimento que foi posto no meu colo em 3 anos, né? Foram milhares de pessoas, e as pessoas têm que conhecer, né, o básico dessa grande empreitada que é o conhecimento humano, né? E a história da filosofia, a história da ciência, elas têm que, né, tem que ter registro dessas pessoas que fizeram, né, essas coisas. Até mencionei 2 também que mereciam valorização, que também não tem, que são o Stuart Vant e o Bridges, do laboratório do Morgan, né? O Morgan foi valorizado, mas na verdade o papel do Bridges e do Stuart Vant é até superior, na minha opinião, do próprio Morgan. E eles são desconhecidos, e alunos fazem biologia e não sabem nem quem foram os dois, né? A pessoa conhece o Darwin, mas não conhece o Wallace, e os dois fizeram trabalhos iguais para a seleção natural, e o Wallace fez um trabalho até superior do próprio Darwin, porque todo o trabalho de distribuição biogeográfica do mundo foi feito por ele, pelo Wallace, e as pessoas não conhecem. O que é? Falta de conhecimento histórico. Lamarck, as pessoas continuam acreditando naquela bobagemzinha ali da girafa esticando o pescoço que está repetida nos livros. Aquilo ali é uma coisa caduca, não deveria ser mais ensinada daquela maneira, né? O Lamarck teve um papel fundamental, mas para saber o que o Lamarck fez, né, as pessoas têm que ter história da ciência. O que o Lamarck fez, o que fez o Wallace, o que fez Darwin, o que fez Dobzhansky, né? Fundamental, né? A pessoa tem que conhecer o passado, tem que saber como que os conhecimentos foram produzidos, né? O trabalho de vocês é uma coisa espetacular, né? Uma coisa que tem, né, tem que ser feito mesmo. E depois de feito, divulgado, né? Falei demais já. Nós gostaríamos de saber sobre o avanço dos campos da genética. Com o tempo houve várias descobertas. O teu microfone, para mim, ele não está... Eu estou escutando mal o que você está falando. Tá melhor agora? Tá, agora estou ouvindo. Tá bom. Nós gostaríamos de saber sobre o avanço das descobertas na genética. Nós sabemos que surgiram novos objetos de pesquisas, sub-áreas, especializações. E nisso, qual descoberta internacional no campo da genética mais impactou o seu trabalho? Para mim, eu acho que as melhores coisas que estão acontecendo recentemente... Não, são muitas áreas, né? A ciência hoje em dia tem muitas... Uma árvore que vai se subdividindo e tem muitas pontas, né? Mas, assim, para mim, pessoalmente, a área de conhecimento que tem produzido as coisas mais significantes, no meu modo de entender, são os trabalhos que mostram a evolução humana. No seu aspecto físico, né, como que os corpos ficaram como nós ficamos como estamos hoje, né, é importante, e tem bastante gente que tem se dedicado a esse tipo de trabalho, né? Claro, porque o interesse, né, nós somos seres humanos, então a evolução dos humanos é que tem sido mais trabalhada, né? Nós somos o animal mais estudado, né, de toda a ciência, somos nós humanos, né? Nós somos o animal mais estudado, obviamente, porque o maior interesse nosso somos nós mesmos, né? Mas
Embora essa parte física, né, a evolução física, esteja acontecendo progressivamente desde bastante tempo, a parte que mais me surpreende, que tem produzido maior quantidade de trabalhos assim revolucionários, é a evolução humana da mente. Essa parte é uma parte que mais me encanta, né? E tem sido produzidas muitas coisas. Uma área da ciência que estava estacionada, chamada neurociências, ela foi uma área, eu não sei avaliar por que motivos, mas ela ficou com o nível de conhecimento muito atrasado, né? Coisas muito básicas, elas não eram compreendidas por falta de estudo. E questão de pouco tempo atrás, aí vamos dizer questão aí de uns menos de 20 anos atrás, essa área começou a ter um avanço muito grande. Então, coisas muito importantes e muito básicas, né? São básicas, são importantes, mas pelo atraso das neurociências, eram assuntos que estavam defasados. E tem sido agora, ela tem dado uma acelerada, vamos dizer assim. Então, tem sido produzidos conhecimentos dentro dessa área das neurociências que são conhecimentos espetaculares. São conhecimentos da parte fisiológica, em parte, da área fisiológica, neurotransmissores e o seu mecanismo de ação, e coisas quase inacreditáveis, né? Que parte da personalidade de um ser humano, né? Que a pessoa acha muitas vezes, é da minha maneira de ser, ou é da minha índole, ou é da minha... Mas uma boa parte disso que a pessoa chama de índole, da minha essência, na verdade, uma boa parte disso é determinado biologicamente. E até pouco tempo não se tinha ideia disso. Um certo irmão é assim, o outro irmão é mais agressivo, o outro é mais calmo, o outro é mais nervoso. É da índole dele, é da personalidade dele. E hoje em dia estão sendo descobertas coisas que explicam uma boa parte dessas diferenças da maneira de ser, da maneira de encarar o mundo que as pessoas têm. Essas diferenças são, em grande parte, explicáveis pela fisiologia do sistema nervoso. Essa é uma coisa interessante. Então, tem a parte física dos seres humanos, tem a parte fisiológica das neurociências, mas uma outra parte das neurociências, que também está tendo um grande progresso, diz respeito à maneira de pensar das pessoas, como que ela encara o mundo, né? E a mente, né, das pessoas tem sido trabalhada. É um assunto, é evolução dos seres humanos, né? Uma parte dos trabalhos, né, tem tentado explicar como é que se forma a mente das pessoas, né? E daí, vários trabalhos têm focado na busca de coisas que são comuns a todos os seres humanos e coisas que são variáveis dependendo da cultura de cada povo. É difícil explicar assim muita coisa, né? Porque tem sido produzindo muita coisa, né? Mas assim, tentando dar uma panorâmica. Certos comportamentos humanos estão em todos os seres humanos, independentemente de que ilha ele nasceu, em que parte do mundo ele nasceu, né? É uma coisa constante, presente em todos os seres humanos. Tentar dar um exemplo, vamos ver se é melhor o que eu sei que o que estou falando não está muito claro, então tentar dar um exemplo. Um casal se separa. Um casal casado, vivendo junto há muitos anos, se separa. Um deles matou o outro. Daí eu pergunto para você, que não conhece o casal, quem matou quem? O que você vai me dizer? Quase seguramente você vai me dar uma resposta correta. Você vai dizer, o homem matou a mulher. Você não conhece o casal, eu estou falando só um casal. Você me diz, me dá corretamente, né? Um casal brigou, um bateu no outro. Quem bateu no outro? O homem bateu na mulher, a mulher bateu no homem. Pode os dois? Pode.
Poder pode. Mas se você tivesse que chutar um outro, você chutaria o quê? Que o homem bateu na mulher, e você provavelmente estaria certo. Né? Uma pessoa de um sexo, que eu não vou dizer qual, está guiando um automóvel. Daí, do lado dele, passa um automóvel rápido. Daí, de um certo sexo, que eu também não te digo qual. Daí, esse motorista sai atrás do outro para ultrapassar aquele que acabou de ultrapassá-lo. E eles fazem uma corrida na rua. Esses dois indivíduos são um homem, uma mulher e um homem, ou duas mulheres? Quem faz racha na rua? Né? Você vai me chutar e você não conhece os dois, mas você vai acertar. Né? Na madrugada passada, dentro de um bar, uma pessoa matou outra com uma pancada de taco de bilhar na cabeça do outro. Qual o sexo deles? Você não conhece o bar, não sabe onde fica, não sabe nem se a história é verdadeira, mas você vai acertar. Essas coisas têm sido estudadas recentemente. São as diferenças mentais, psicológicas entre homens e mulheres. São coisas que variam no mundo todo, mas em um certo aspecto, mas não variam em outro. Por exemplo, casamentos existem em todos os povos no mundo, né? As formas de casamento vão variar, né? Um homem com uma mulher, um homem com várias mulheres ou uma mulher com vários homens. Quase não existe uma mulher com vários homens, a não ser no Tibete, em outros lugares pequenininhos. A maior parte da humanidade vive num ambiente onde os casamentos de um homem com mais de uma mulher é possível, aceitável, e um número pequeno, relativamente pequeno, de povos é monogâmico. O porquê das coisas serem assim tem sido ultimamente bastante estudado. Porque são coisas que são moldadas pela cultura de cada povo, mas elas são moldadas em cima de uma base biológica, instintiva. A violência, o crime, a traição dentro dos casais, né? A traição, a violência, a criminalidade, a prostituição e outros problemas sociais graves, né? Têm sido estudados dessa maneira. Elas variam de povo para povo, mas existe uma base que é determinado pelos instintos humanos. É importantíssimo que nós, humanos, conheçamos essa base instintiva, porque a gente tem necessidade de corrigir os problemas sociais. Então, a gente tem que saber até que ponto os comportamentos inconvenientes são ou não determinados pelos nossos instintos. Essa parte é evolução humana, né? Evolução humana da mente, instintos, né? Os nossos ancestrais de milhões de anos atrás é que determinaram como que nossos instintos estão hoje, né? Como eles se expressam vai depender da educação. A educação que cada pessoa recebeu vai determinar de que maneira se ela pode, se ela não pode, e como que ela pode expressar as suas tendências instintivas. Na minha opinião, essa é a parte da genética e da evolução que tem feito os progressos mais bonitos, as coisas mais interessantes, de uma área que ficou parada durante muito tempo e agora está avançando. Está combinando assuntos de neurotransmissores, diferenças mentais homem e mulher, diferenças mentais nas várias... Tem trabalhos interessantes mostrando que a mente muda com a idade. Trabalho bem interessante, né? Compara as pessoas e vê que existem mudanças que são padrões. A pessoa muda de modo de pensar à medida que envelhece. Coisas que eram impensáveis antigamente. Antigamente, há pouco tempo atrás, eram impensáveis. Coisas lindas que têm sido produzidas. Falei demais também, né? Desculpa. Imagina, eu achei muito interessante. Atualmente eu acompanho uma série que fala sobre um médico, é ficção, que ele é autista, e eu sou bem interessada nesses estudos da neurociência, eu achei muito interessante.
E, professor, a gente gostaria de ir para a última pergunta, que é sobre a questão atual da pandemia do coronavírus. Uhum. O senhor acredita que a genética pode, e se sim, como ela está contribuindo nas pesquisas em busca de vacinas, tratamentos do Covid-19? E também, a atual pandemia pode trazer novos objetos de pesquisa ou estimular de outras formas, avanços no campo da genética? É uma coisa interessante, né? Vê, em 1918, por aí, 1917, 18, 19 até, aconteceu a gripe espanhola, né? Não é espanhola coisa nenhuma, né? É uma gripe que se originou na China, né? E ela se espalhou aqui para o Ocidente durante a Primeira Guerra Mundial, né? Os jornais europeus e americanos, ingleses e americanos, estavam fazendo boicote das informações, filtrando as informações. Então começaram a adoecer soldados que vinham do Oriente e esses jornais não divulgavam. Jornais espanhóis não estavam sob vigilância e eles divulgavam as notícias das mortes por gripe, né? Daí aqui nas Américas ficou a ideia de que a gripe estava vindo da Espanha, porque os jornais não espanhóis não censuravam e os ingleses e americanos estavam censurando, estavam fingindo que essas mortes não estavam acontecendo, né? Mas essa gripe matou 50 milhões de pessoas. Tem comparação com essa gripe coronavírus? Não tem comparação, né? 50 milhões de pessoas, né? Nós ainda não chegamos, mas acho que vamos chegar ao primeiro 1 milhão de pessoas mortas, né? Então são duas situações parecidas em alguns aspectos, mas diferentes na virulência, né? O vírus o vírus da gripe espanhola é um vírus da família influenza, né? Então esse vírus da família influenza se originou na China e deu a volta ao mundo. Hoje tem um mapeamento bem interessante de ver também. A cada ano, a gripe espanhola, né, que se originou na China, se espalhando até completar a volta ao mundo, né? E nessa volta ao mundo matou 50 milhões de pessoas. Essa gripe agora do coronavírus, Covid-19, ela deve matar mais de 1 milhão de pessoas, né? Se acredita, está em, se não me engano, 800 mil pessoas, mas deve completar 1 milhão de pessoas. Talvez passe 1 milhão, talvez 2 milhões de pessoas, não sei, né? É um outro nível de virulência, não tem comparação, né? A gripe espanhola matava faixas etárias muito diferentes e o corona está matando mais pessoas idosas. Claro que as comorbidades fazem a morte acontecer mais intensamente, né? Não precisa pensar muito, né? Se a pessoa já está com o organismo funcionando mal por vários outros motivos, chega um problema a ser enfrentado, claro que o organismo vai ter mais dificuldade para enfrentar esse novo problema, né? Mas a virulência do corona é muito inferior ao desse vírus influenza que gerou a gripe espanhola. No caso da gripe espanhola, a genética, né, nós estamos falando de 1900, a genética estava engatinhando, né, 1918, 1917, né, mal se tinha conhecimento de genética, né, o conhecimento de genética chegou ao Brasil aí, lá na década de 40, o professor Newton conta muitas histórias interessantes, né, na década de 40 é que esse conhecimento genético chegou aqui ao Brasil, então, faço ideia, né, então a contribuição da genética para o combate à gripe espanhola foi nada ou quase nada, né? Hoje, a situação é completamente diferente. Porque hoje, o sequenciamento do DNA dos vírus já permite saber qual é o vírus, a que família ele pertence, a que grupo ele pertence, e permite também acompanhar as subdivisões. Porque, por mutação, uma cepa gera outra cepa viral, né? Uma cepa viral inicial gera outra e outra e outras cepas, né? São, por mutação geradas muitos indivíduos, a maior parte, a imensa maioria desses indivíduos são indivíduos inviáveis. Porém, uma parte desses indivíduos novos, gerados por mutação, é feita de indivíduos viáveis. Daí esses indivíduos originam outras cepas, né? Veja, em pouquinho tempo, a gente já sabe
que desse vírus que se originou no fim do ano passado, já apresenta 130, 140 cepas diferentes. Quer dizer, são 140 variantes genéticos do mesmo vírus, que produz uma doença igual, quase igual. Mas já dá, através da genética, para a gente diferenciá-las. Né? Ou seja, a gente tem um acompanhamento muito mais minucioso, né, detalhado, graças à genética. Os organismos transgênicos, que por ignorância foram muito combatidos e ainda são, né, foi criado até um símbolozinho, um triângulo amarelo invertido com a letra T, como se os transgênicos fossem um absurdo, mas na verdade, até hoje, com muitos trabalhos em cima dos transgênicos, não se demonstrou nenhum efeito nocivo dos organismos transgênicos, principalmente o milho e a soja, que são os transgênicos mais utilizados por nós, humanos. Né? Veja, as vacinas, as melhores vacinas de hoje são vacinas produzidas por organismos transgênicos, bactérias transgênicas, que recebem os genes do produto que vai ser o antígeno da vacina, né? E produzem esses produtos, essas proteínas, que serão usadas como vacinas. As melhores vacinas de hoje em dia são vacinas produzidas por bactérias transgênicas. Por pura ignorância, foi feito um estardalhaço mundial para combater os transgênicos. E, no entanto, eles salvaram e salvam milhões de seres humanos. A genética está permitindo que essa vacina de hoje, essas vacinas, né, também tem muitas instituições, umas 100 instituições no mundo que estão trabalhando em prol da vacina, né? Você vê, 100 e poucas instituições no mundo trabalhando para produzir a vacina. Eles estão trabalhando em cima de conhecimentos genéticos, né? E essas vacinas serão, a maior parte delas, algumas estão sendo produzidas por vírus inteiros, mas outras estão sendo produzidas por transgenia. Só que a transgenia é mais demorado, mais trabalhoso, mas é mais demorado, mas produz uma vacina melhor. As de hoje estão sendo produzidas com vírus inteiros, né, o corpo do vírus, né, mas é o conhecimento genético que está permitindo que a gente produza uma vacina útil e eficaz num prazo aí de, vamos chutar, uns 2 anos, 1 ano e meio, né? Enquanto que o prazo normal da produção da maior parte das vacinas é questão de 1 década. Né? É o conhecimento genético que está permitindo essa celeridade aí, essa rapidez. Cada mês, né, em que a gente antecipe o uso da vacina, são milhares de pessoas a menos, né, mortas a menos. Né? Então, essa rapidez é uma rapidez necessária e a genética está permitindo essa celeridade. Né? Falei muito também. Imagina, professor. Gostaria de saber se a professora Leidi gostaria de colocar mais alguma pergunta, alguma coisa. Não, acho que eu estou satisfeita, gostei muito das suas explicações, foi muito interessante. Professor Erasto, gostaria também de colocar mais alguma coisa que não foi abordada? Tem muita coisa, né? São muitos anos de conversa com o Freire Maia, anos e anos, né? Então, sim, tem muita coisa. Mas eu estou satisfeito. Muito obrigado por vocês terem feito esse trabalho, belo trabalho de registro histórico, uma coisa importantíssima, fundamental. Né? E na medida que esse trabalho seja bem feito, né? Bem coberto, bem arquivado, né? De maneira que tenha uma acessibilidade boa, né? É muito importante para todo mundo. Né? A ciência precisa a gente precisa da história e a ciência precisa da história da ciência, né? É um trabalho. Erasto, você falando aí da história da ciência, né? Eu soube pelo Ricardo, não sei se eu vou falar certo, que no arquivo Newton Freire Maia tem umas 20 mil cartas, é isso? Sim, são mais de 20 mil no total. É uma média que a gente estima, mas deve passar um pouco de 20 mil. E até uma coisa que até esqueci de colocar durante a entrevista, quando o senhor estava comentando aí sua convivência com o professor Newton, ali na sala, junto com ele, o senhor disse que ele compartilhava muito, né, os escritos, pedia opinião,
E eu gostaria de saber se, por acaso, ele também chegava a mostrar as cartas, correspondência, se ele chegava a compartilhar alguma coisa. Até as particulares, eu não tinha nada a ver com as cartas particulares dele, né? Mas ele lia uma carta particular, daí ele comentava as cartas, mesmo as particulares, algumas ele me dava para ler. Ele descobriu um primo meu, um primo muito distante meu, Antônio Brito da Cunha. Ele é primo meu. O senhor Nito descobriu o parentesco meu com o Brito da Cunha? O senhor Nito que descobriu, você vê, eu que sou o parente e não sabia. Né? O senhor Nito, porque o Antônio Brito da Cunha era um parceiro, amigo e parceiro do professor Newton na USP durante muitos anos. E eles trocavam muitas cartas, o Antônio Brito da Cunha e ele trocavam muitas cartas. E numa dessas cartas, o professor Newton descobriu que o Antônio Brito da Cunha era meu primo, né? E daí ele foi cavocar lá para saber como que ele era meu primo. Daí eu requisitei meus parentes lá e eu descobri que, de fato, eu sou primo do Antônio Brito da Cunha, né? Mas é por causa dessas cartas. Era carta particular. Antônio Brito da Cunha era carta particular do professor Newton com outras pessoas. E ele me mostrava. Então, daí chegava a carta do Antônio, ele lia, daí ele pegava a carta do Antônio e dava para mim. Ó, teu primo escreveu para ele. Ele dava para mim, para eu ler. É teu primo, leia aí a carta. Daí a correspondência ficou sendo A3, né? Ele escrevia, mandava para o Antônio mandava para ele, mandava para mim. Ele se habituou, né, a compartilhar as correspondências e até coisas da família, né, os filhos dos quais ele gostava muito, né, o professor Eleidi também, as coisas, muito, muito importante, muito, muito bom esse compartilhamento que eu tive com parte da vida pessoal dele também, né, vida profissional, vida pessoal, a infância, a adolescência dele também, coisas muito... Para mim, foi uma contribuição espetacular. Eu acho que o Antônio Brito da Cunha foi, talvez, um dos principais correspondentes do professor Newton. Acho que, em primeiro lugar, está o irmão dele, o Ademar, que, pelo volume de cartas, é o maior lá no nosso arquivo. Mas eu acho que o Antônio Brito da Cunha talvez seja o segundo lugar. Porque... Eles tinham uma amizade muito grande. Eles viajavam juntos. Daí, depois da carta dele, me contava as fofocas. Né? Ah, na viagem tal, aconteceu isso. O Antônio falou isso, não era verdade, né? A parte informal das viagens científicas. Daí, depois ele me contava. Eu acho que o Antônio também, agora que você falou em viagem, eu acho que o Antônio acompanhou o Dobzhansky quando ele foi, não sei se era Pantanal, se era Amazônia. O Antônio o acompanhou. Né? O Dobzhansky só escolhia lugar maravilhoso, assim, só escolhia lugar inacreditavelmente bonito, né? Amazônia. Ele podia fazer talvez o mesmo trabalho, né, nos arredores da cidade de São Paulo, uma coisa assim. Mas ele pegava lugares que ele queria. Os lugares que ele queria eram lugares que tinham que ser selvagens, porque ele queria linhagens que não tivessem intervenção humana. Então, ele escolheu lugares maravilhosos, né? Tanto nos Estados Unidos, ele percorreu todos os Estados Unidos, né? Regiões não povoadas, de costa a costa, o Dobzhansky escolheu para fazer trabalhos, né? E quando veio aqui para o Brasil, a ideia foi a mesma. Ele pegou as partes intocadas do Brasil, das florestas brasileiras, e ele pegou o pessoal da USP ali, que eram seus auxiliares. O Dobzhansky era até meio assim, meio... O senhor Nito conta bem da personalidade. O Dobzhansky, valia a pena também fazer um levantamento das pessoas que conheceram o Dobzhansky, porque ele tinha uma personalidade muito fora do comum. Ele ajudou muito o mundo e ele tinha uma personalidade muito fora do comum. Né? O professor Newton conviveu muito de perto, foi orientador dele, né? E ele era uma pessoa fora do normal. Só para vocês terem uma ideia, né? O professor Newton já estava na USP e ele ia se casar, né? Ele casou com o professor Eleidi, mas ele teve um primeiro casamento. O primeiro casamento dele. Ia se casar. Daí ele pensou, vou me casar e vou tirar um mês de lua de mel. Daí ele conhecia o Dobzhansky
Dobzhansky era muito exigente, era fanático por trabalho, exigente, ele era tá na beira da insanidade a intensidade de vontade de trabalhar do Dobzhansky, né? Daí o professor Newton pensou bem, ficou com medo de pedir um mês de licença para a lua de mel, né? Daí o professor Newton não falou nada e ele se casou, sem falar para o Dobzhansky. Mas é óbvio que no dia do casamento ele não foi trabalhar, claro, ele estava casando, né? Mas no dia seguinte ele foi trabalhar, para mostrar para o Dobzhansky que, né? Daí o Dobzhansky perguntou para ele, Newton, por que você faltou ao trabalho ontem? Daí o professor Newton se achando, né? Falou, professor Dobzhansky, é que ontem eu me casei. O professor Newton, em vez de receber um parabéns, o Dobzhansky olhou para ele e falou, e por um motivo tão besta você me falta um dia de trabalho. Imagine você o tipo de personalidade do Dobzhansky, né? Então, eu acho que se pegar, o Pavan foi um dos mais próximos do Dobzhansky, mas o professor Newton também trabalhou muito proximamente do Dobzhansky. Talvez valesse a pena um levantamento sobre a personalidade do Dobzhansky através dos seus alunos, né? Era uma personalidade fora do comum, né? Teria que pegar os... comum, né? Desculpe. Teria que pegar os que trabalharam com eles, porque o Brito da Cunha faleceu ano passado. Pois é. Todos já faleceram. O Pavan, né? Todos, né? O Pavan, o Brito da Cunha, o professor Newton. O Salzano trabalhou também com o Dobzhansky, porque o Salzano também já faleceu. Pois é. Só estão sobrando na fila os indiretos, os que conheceram os alunos dele, que no caso sou eu. Teria que ser assim. E o arquivo, né? Lá no arquivo do professor Newton, eu acho que deve ter umas 4, 5 cartas do Dobzhansky. Infelizmente, não tem uma quantidade muito grande. Mas a gente trabalhando com esse arquivo do professor Newton, né, que ele conversou muito com o Brito da Cunha, mas também com o Pavan, o Salzano, o Frota Pessoa, inúmeros outros cientistas do Brasil e do mundo. E é uma maneira da gente se aprofundar aí na vida do professor Newton e conforme a gente vai trabalhando nas cartas, a gente sente uma certa proximidade, mesmo que indireto, assim, a gente conhece, né? Porque o senhor, vendo as cartas, deve ter percebido que não são só assuntos científicos, né, tem a parte pessoal também, e isso ao longo de mais de 20 mil cartas, a gente consegue aprender bastante da trajetória do professor Newton. E o que eu acho interessante é que, pelo seu relato aqui, eu encontro vários pontos em comum, o interesse pela evolução, o trabalho com as drosófilas, o senhor também trabalhou ali no aconselhamento genético, então eu achei muito interessante que dá para perceber vários paralelos entre os seus interesses, os seus objetos de trabalho, os interesses do professor Newton. E acredito que, eu não sei até que ponto que ele acompanhou a sua trajetória nesse programa do Ciência Vai à Escola, mas eu acredito que o professor Newton estaria admirando muito essa sua atividade nesse programa de levar a genética para os estudantes, os professores e estudantes do ensino médio. Então, eu gostaria de dar meus parabéns. O professor Newton defendia muito a ciência, né? Sim. Das poucas coisas que eu contava, né, da atividade ali do museu, ele sempre, né, incentivava. Eu gostaria de dar os parabéns pelo seu trabalho neste projeto. Eu acredito que é uma coisa fundamental. Obrigado. E agradeço o seu depoimento. Eu que agradeço o trabalho de vocês. Se eu puder ajudar em outra coisa, estou à disposição. Você tem o meu e-mail, né? Vocês têm aí o meu telefone. Se alguma coisa que eu possa ajudar, por favor, estou à disposição. Vamos manter contato. Pode deixar, professor. Obrigado também à professora Eleidi e à Gabriela
esse procedimento aí de colher o depoimento do professor Horácio. Eu gostei muito da entrevista, do que você falou, Erasto, foi muito interessante. Algumas coisas eu tinha esquecido, daí você me lembrou, outras você me contou, às vezes, uma continuidade de que eu não sabia. Foi muito interessante, me fez bem. É bom trocar lembranças, né? É bom. É muito bom rememorar, né? É ótimo. Obrigada. Então tá. Obrigado. Muito obrigado, pessoal. Agradeço a vocês todos. Obrigado, professor. Boa tarde. A vocês também.